Então, quais são as diferenças, assim, da física quântica? O que exatamente é a física quântica? Se você puder explicar de forma simples e também complexa depois. Certo. Assim, a física quântica é, de forma bem direta, pelo menos, é a física que a gente usa para poder descrever as coisas que são muito pequenas. E quando a gente fala muito pequenas, sempre tem escalas, claro, que efeitos quânticos começam a aparecer. Né? Porque toda a noção de tamanho também é relativa, né? Mas quando a gente fala da quântica tradicional, a tradicional diz respeito aos fenômenos tipo relacionados à escala, é sempre pegando escala atômica, né? Então, o que a gente percebe é que quando você vai descrever alguma coisa macroscopicamente, a gente consegue aplicar a lei de Newton, lei de Maxwell, termodinâmica tradicional, a gente aplica toda a física antes de 1900, né? Isso para estrelas, planetas e Exatamente. tal. Aí, para inclusive, assim, de estrelas, depende. É porque tem muita coisa de estrela que você precisa de quântica. Como Apesar assim, de ser cara? muito grande. Mas, por exemplo, você só consegue explicar pega o Sol. O Sol, ele tá, na superfície, ele tá por volta ali de 6.000 graus Celsius, por volta disso. No interior são milhões de graus Celsius, né? Bem no núcleo. Mas a produção de energia no Sol, ela é feita por fusão nuclear. E que você só explica se tiver quântica. Então, assim, você, por exemplo, você não consegue explicar a dinâmica de uma estrela no sentido verdade. da energia que ela emite se não for a partir de quântica. Mas o ponto é, a gente fala que precisa de quântica para explicar a estrela, não é porque, não, a estrela é um objeto enorme, então não vou usar a quântica. É porque quando você vai para a produção de energia, ela acontece por fenômenos na escala muito pequena. Então, por conta disso, é um fenômeno quântico que acontece lá dentro. Mas basicamente quando você tá para fenômenos... Pega na Terra, pelo menos, que eu acho que vai ser o mais simples, né? Qualquer coisa que você pega, que seja macroscópica e tudo, a gente consegue usar a física que até 1900 se tinha e tudo certo. Quando você começa a reduzir muitas escalas, e reduzir muitas escalas é reduzir bem, né? Quando você pega células, por exemplo, que está na faixa de... você pegar 1 milímetro e partir em 100, em 1000, você ainda não tem efeito de quântica de fato ali diretamente, né? Assim, pelo menos não é o que a gente chama estritamente de mecânica quântica, mas quando você começa a ir lá para a faixa de nanômetros, né? Que é pega 1 milímetro e você divide ele em 1 milhão de partes. Né? Quando você começa a ir para essas escalas, que são escalas atômicas de fato, né? Você começa a perceber que a matéria não se comporta da mesma forma que a gente percebe quando ela é grande. E quando eu falo não se comporta, não é que tipo assim, não, é ligeiramente diferente. É que a gente tem um universo completamente diferente de descrição física, né? Os comportamentos são completamente diferentes. Se na física macroscópica as coisas são determinadas, as grandezas são determinadas, né? As mesmas grandezas como a posição, velocidade, rotação que a gente representa por momento angular e tudo, quando você vai para o muito pequeno, você começa a ver que essas grandezas elas não têm o mesmo tipo de comportamento. Energia também tem um comportamento diferente. E aí você precisa de um conjunto de leis diferentes para poder descrever esse tipo de material. Então, e aí esse conjunto de descrições, né? A descrição é única, mas, né, enfim, separado para cada pequeno contexto, né? Porque igual física clássica, você vai trabalhar com mecânica, tem mecânica clássica. Eletromagnetismo, tem eletromagnetismo. Tem várias pequenas divisões, mas quando você vai tratar todo o contexto muito pequeno, você usa o que a gente chama de mecânica quântica, que são as leis físicas usadas para poder fazer a descrição desses sistemas. Né? Aí vem a questão, tá, mas quais são as principais diferenças? Né? Assim, o que muda de fato as coisas mais notáveis quando você sai do clássico e vai para o quântico? Uma das principais diferenças é que é o aspecto probabilístico ou não, né? Então, todas as grandezas na quântica relativas a propriedades físicas, elas são probabilísticas. Então, não faz sentido você perguntar qual que é a posição, qual que é a velocidade, qual que é o momento angular, quais são esse tipo de grandeza para um elétron, para um átomo. Né? Existe uma probabilidade dele ser encontrado em uma região com uma certa velocidade, com uma certa rotação. Como isso é possível, cara? Pois é. Existem muitas explicações que são colocadas, mas é engraçado que, e por conta disso, eu até falo de brincadeira que, assim, a gente não precisa pensar em muita ficção científica, porque, na verdade, o universo ele já é interessante por si só e que você não precisa pensar em muitas coisas a mais. Porque, por exemplo, uma das explicações, você já ouviu essa, que assim, por que vamos supor, tem um efeito na quântica que você não consegue determinar a posição e velocidade com precisão infinita. Uhum. Se você determina a posição de um sistema, você já não tem mais nenhuma informação a respeito da velocidade dele, e vice-versa, que é o chamado princípio de incerteza. Aí que atualmente chama relação de incerteza. Porque lá atrás era um princípio, hoje é demonstrável, né? Hoje você obtém isso da quântica. Você não precisa mais. Foi aquele Bohr que... Esse foi o Heisenberg. Heisenberg. Aí Mas assim, tem uma explicação que é muito tradicional, que é uma explicação clássica, na verdade. E que a física se demonstrou ao longo do tempo muito mais interessante do que essa explicação. Mas que assim, você chega e fala, imagina que você tem um elétron. Aí a gente sempre pensa num elétron com uma bolinha, um átomo com uma bolinha.
Aí chega e fala, tá, vamos supor que você quer saber onde é que ele tá. Aí você descobriu que ele tá aqui. Como é que você vai ver esse átomo? Aí tem uma explicação que, para você ver o átomo, você tem que jogar a luz nele. Porque aí vai bater nele, você vai ver onde é que ele tá. Só que na hora que você jogou luz, a luz interagiu com ele e aí ele começou a andar. Então você sabe onde ele estava, mas agora você não sabe mais a velocidade e tudo. Essa explicação é uma explicação que a gente chama de explicação semiclássica. Né? Você está explicando uma coisa quântica com uma coisa que não é quântica. Porque você está usando uma coisa que a gente vê macroscopicamente, que é tipo sinuca, né? Você tá com uma bolinha, você taca, ela vai bater na outra, ela vai andar. E aí tem uma diferença muito grande, e aí esse é o ponto principal da quântica, que dá a quântica a cara de quântica, que é o seguinte, essa explicação da luz bater, e aí por conta disso você não sabe mais a velocidade, perceba que o que essa explicação nos diz é que eu não consigo descobrir qual que é a posição e a velocidade por uma questão experimental, por uma limitação. E não é isso que a quântica nos coloca. Quando a quântica fala que não dá para saber, é porque não dá para saber. Essa informação das duas simultaneamente não existe. Mas isso porque a tecnologia humana não está pode limitada ou realmente... Realmente não existe esse tipo de informação. Pra você ter uma noção, isso foi um problema por muitos anos na física. A informação ali não existe. Não existe. E não só não existe, como a física não te permite ter alguma informação disso. E aí tem muita coisa que é puramente interpretativa e sai do escopo da física. Pra você ter uma noção, é o seguinte: existem vários fenômenos, na verdade, que tem uma explicação clássica associada. Né? Então, por exemplo, tem um fenômeno que também, que eu vou colocar tudo para poder explicar a mesma coisa, que é o fenômeno do emaranhamento, por exemplo, que aparece na quântica. Que é de que dois sistemas que eles estão separados por distâncias muito grandes, eles têm informação um do outro de forma instantânea. Tem uma explicação normalmente também usada para poder entender isso, classicamente. De que tipo, tudo está meio que interligado e tal. Assim, tudo é uma palavra forte, mas que existem sistemas que podem estar ligados com isso. Isso mede esse tipo de coisa. Mas é porque, por exemplo, até para poder ficar mais fácil, até para poder explicar o porquê que a física não é assim. Tem uma forma de ter, entre aspas, um emaranhamento análogo ao que seria classicamente o seguinte: eu pego duas cartas, um As e um 2. Eu pego, embaralho aqui, eu e você não sabemos quais são as duas cartas. Aí eu te passo uma e fico com a outra. Você não olha, eu não olho. Aí você vai lá para a China e você olha a sua carta. Na hora que você olhar a carta, você vai ver lá, 2. Instantaneamente, na hora que você vê, você vai saber que a minha carta é um As. Certo? Por quê? Porque se você pegou o 2, o meu é um As. Uhum. Né? Essa é uma explicação. Foi uma das formas de tentar entender o emaranhamento lá atrás. Tipo assim, por conta disso. As informações são casadas e tudo. E aí não tem informação se propagando mais rápido que a da luz. Gostaram do corte, galera? Deixem o seu like, se inscrevem no canal e até a próxima.